Olha, essa aqui é uma história sobre redescoberta, sobre códigos que foram quebrados e sobre dois heróis, assim, bem improváveis, que trouxeram de volta à vida uma das obras literárias mais antigas do mundo. Vamos nessa? Imagina só a cena, meados do século XIX. O Museu Britânico recebe uma biblioteca inteira, vinda do que hoje é o Iraque. O problema? Ninguém, absolutamente ninguém no planeta fazia a menor ideia do que estava escrito naquilo. A língua, a escrita, tudo tinha se perdido no tempo. E a gente não está falando de alguns documentos, não. Eram 100 mil tablets e fragmentos. Pensa bem, uma montanha de conhecimento completamente muda. Como é que se decifra uma língua morta que não tem nenhuma ligação com as línguas que a gente conhece hoje? A escrita era a cuneiforme, um sistema de marquinhas em forma de cunha feitas na argila. Não é tipo um alfabeto, sabe? Onde cada símbolo é um som. É muito mais complexo. O que tornava a missão de decifrar aquilo tudo praticamente impossível. Era preciso um tipo de gênio, ou melhor, dois. E é aí que entra em cena o nosso primeiro herói. Um aristocrata, aventureiro e um linguista brilhante chamado Sir Henry Rawlinson. Enquanto ele estava servendo na Pérsia, o Hollis encontrou uma coisa que ia mudar tudo: a inscrição de Beiston. Era uma mensagem do rei Dario, o Grande, gravada em 3 línguas diferentes. Na hora ele sacou que aquilo podia ser a sua pedra de roseta para a escrita cuneiforme. Só tinha um, digamos, pequeno probleminha. O negócio é que a inscrição não estava ali dando sopa, né? Ficava a mais de 60 metros de altura, numa falésia super íngreme. Para conseguir copiar o texto, o Rawlinson teve que escalar a rocha e se equilibrar perigosamente numa beiradinha minúscula. Para pensar um pouco nisso. 60 metros de altura, numa beirada de 45 centímetros. Um passo em falso e já era. Ele literalmente arriscou a vida para copiar aqueles caracteres. E depois de toda essa aventura, ele passou as 2 décadas seguintes trabalhando para decifrar tudo. O trabalho de uma vida inteira. O trabalho do Rawlinson, então, abriu a porta. Só que a pessoa que ia passar por essa porta e fazer a descoberta mais espetacular de todas... Bom, essa pessoa não podia ser mais diferente dele. Conheça o nosso segundo herói, George Smith. Olha só que contraste absurdo. De um lado, o Rawlinson, aristocrata, parte da elite, um aventureiro que rodava o mundo. Do outro, o Smith, da classe trabalhadora, um gravador de notas de dinheiro que largou a escola aos 13 anos e que passava a hora do almoço no museu ali da esquina. O que movia o Smith era uma paixão, assim, avassaladora. Ele era obcecado pela Bíblia e usou todo o tempo livre que tinha para aprender sozinho as línguas antigas que precisava para ler os tabletes. No fim, o museu até contratou ele, mas não como pesquisador. Foi como assistente para limpar e organizar as peças. Então, o lance todo para o Smith era o seguinte: isso não era só uma curiosidade acadêmica, era a grande chance da vida dele. Se ele conseguisse achar alguma coisa naqueles tabletes que se conectasse com a Bíblia, algo que o mundo vitoriano achasse importante, ele poderia garantir sua carreira e construir uma vida melhor. E foi assim que o Smith começou o trabalho dele. Um trabalho de formiguinha, sabe? Dia após dia limpando, examinando milhares de pedacinhos de argila, só esperando por uma faísca, uma conexão que pudesse mudar tudo. Afinal, o que alguém poderia esperar encontrar ali? Uma lista de compras? Um registro de impostos? O Smith estava procurando algo muito maior. E um dia, ele achou. Em um dos fragmentos, ele começou a ler uma história bem familiar. A história de um grande dilúvio enviado para destruir a humanidade, de um homem que construiu um barco para sobreviver e que enviou pássaros para achar a terra seca. Era a história do dilúvio de Noé, só que escrita séculos antes da Bíblia. Dizem por aí que o Smith ficou tão em êxtase que ele levantou, começou a correr pela sala e a tirar a roupa. O que, vamos combinar, para um britânico vitoriano, provavelmente só queria dizer que ele afrouxou o colarinho, né? Mas a imagem é ótima. Ele sabia, naquele instante, que a vida dele tinha mudado para sempre. Gente, a descoberta foi uma verdadeira bomba. Ele apresentou o que achou numa palestra para uma sala lotada que tinha até o primeiro-ministro. O livro dele virou um best-seller. Aquele garoto da classe trabalhadora, o autodidata, tinha se tornado uma celebridade acadêmica. Só que a história não acaba aqui. E o final não é tão feliz assim. A carreira pela qual Smith lutou tanto para construir ia ter um preço terrível.
Dá uma olhada nessa linha do tempo. Em só 4 anos depois da grande descoberta, o Smith fez 3 expedições perigosíssimas ao Iraque para achar mais tablets e publicou 8 livros que se tornaram a base para toda uma área de estudo. E aí, com só 36 anos de idade, ele morreu. E o que a gente descobre nos arquivos do museu é de partir o coração. Longe de casa, morrendo de disenteria em Alepo, as últimas anotações dele são sobre a preocupação com a família que ele ia deixar para trás. Isso nos leva a uma pergunta, né? Quem ou o que matou George Smith? A história oficial da época era que ele, um amador, não soube se cuidar e acabou morrendo. Mas as cartas nos arquivos contam uma história bem diferente. O que aconteceu de verdade? Na sua terceira e última expedição, a situação estava terrível. Tinha guerra, doença por todo lado. O Smith, muito sensatamente claro, escreveu para o Museu Britânico avisando que não dava para trabalhar e que ele estava voltando para casa. E sabe qual foi a resposta do museu? Nada de se cuida, volte em segurança, não. Foi uma bronca fria, burocrática. Eles trataram ele como um funcionário preguiçoso tentando faltar ao trabalho e não como um gênio correndo risco de vida. E o Smith, pressionado pela instituição que era o ganha-pão dele, o que ele fez? Obedeceu. Ele ficou mais 2 meses naquelas condições perigosas, tentando cumprir as ordens. E foi isso. Isso o matou. Ponto final. O que nos deixa com uma conclusão, bem, chocante. Ao que tudo indica, o verdadeiro vilão dessa história toda não foi uma doença, nem um acidente, mas a própria instituição que ele servia. A mesma instituição que hoje se orgulha das descobertas dele. Uma reflexão bem forte sobre o preço do conhecimento e da ambição.